Fala pessoal, tudo bom? Sou eu, Ramon Santos, mais uma vez falando sobre Midjourney. Especificamente nessa série de vídeos eu vou apresentar para vocês toda a documentação necessária para que por meio dessa documentação vocês possam utilizar o software da melhor forma possível. Como eu vou sempre estar demonstrando o que a documentação apresenta na prática, fazendo a experimentação dos comandos, então eu vou fazer uma série de vídeos realmente com várias experiências, de forma geral, em torno do Midjourney, mas também com a visão disso na prática, beleza? Então vamos lá então para o manual do usuário. O nosso último vídeo nesse sentido foi relacionado ao guia rápido, então a gente entendeu um pouco mais sobre o Midjourney de forma rápida, e agora, já que o manual é mais robusto, a gente vai falar deles em alguns vídeos distintos, tá bom? Então, vamos lá, lendo, fazendo essa leitura conjunta. Eu fiz a tradução utilizando o próprio componente do Chrome para a língua portuguesa, mas fiquem à vontade para vocês também fazerem a leitura na língua inglesa. Afinal de contas, é a língua originária e a tradução pode apresentar algum problema. Em relação ao manual do usuário, a gente tem a seguinte determinação logo no início. A gente pode ver uma estrutura de links os quais poderão apresentar informações para a gente. Verifique se você está familiarizado com as diretrizes de conteúdo e está ciente do que é o conteúdo público da comunidade. Isso aqui é algo bem importante, porque alguns aspectos de uso estão dentro dessas diretrizes de conteúdo. Então a gente precisa entender sobre elas e vai haver um vídeo específico só para ler conjuntamente com vocês. Continuando, você pode encontrar mais detalhes em Conteúdo e Moderação, que é exatamente o link com essas informações. Este documento não cobre tudo no servidor oficial do Midjourney, como as regras, o FAQ, os anúncios e os status do canal ou dos canais. Portanto, verifique-o junto com as outras páginas dessa demonstração, como perguntas frequentes, recursos e links. Eu tenho feito algumas lives e eu tenho tirado várias dúvidas, e não é porque eu fiz um curso do Midjourney ou nada disso, eu apenas li o que está aqui apresentado e fui de fato aprendendo ali na prática alguns outros aspectos. O Midjourney dá pra gente um monte de coisa, e se você está nesse vídeo aqui principalmente porque você quer usar o software de forma profissional, então entender esse manual do usuário é quase que uma obrigação sua para você tirar o melhor benefício para você mesmo, tá bom? Então vamos iniciar essa série de vídeos com os comandos básicos. Bem, nós começamos com os comandos básicos exatamente no canal de bot. Como eu já falei, você pode fazer uso do trial e você vai ter lá as suas 25 imagens, ou você pode fazer uma aquisição de um plano de $10 ou $30 para poder mandar mensagens diretas para o bot do Midjourney, assim como você pode criar um server específico, como a gente tem aqui o Midjourney Brasil, ou outros projetos que eu já estou utilizando também o Midjourney, como Batalha de Mitos e a Bíblia, para que você possa gerar imagens diretamente no seu canal, tá bom? Então, vocês podem criar dessa forma, para que a partir disso vocês consigam criar as imagens de forma mais controlada. Continuando então essa estrutura básica aqui do Midjourney. Comandos são funções do bot que podem ser digitadas em qualquer canal ou thread em um canal de bot. Ou seja, como eu falei, você pode mandar mensagens direta, como a gente pode fazer por meio desse processo. Eu posso chegar aqui e utilizar a opção Imagine, e nesse momento eu vou criar uma imagem, image. Eu coloco um prompt qualquer que seja, e a inteligência artificial vai fazer uma interpretação. Claro que você precisa construir um elemento de prompt o mais adequado possível para que você possa ter o que você espera. Então façam essa construção, mas isso aqui é meramente uma demonstração. Você pode fazer esse tipo de acesso ao bot por mensagem direta, como vocês estão vendo aqui, ou como a gente pode ver aqui em outro projeto como Batalha de Mitos, eu criei aqui uma organização no Discord, onde eu tenho canais onde eu habilitei o bot, e também tenho tópicos para poder organizar as minhas criações. Então, como eu tenho aqui, por exemplo, Mula Sem Cabeça, eu tenho a possibilidade de, nesse tópico, fazer a criação de imagens a partir de diversos prompts. E aí, nesse momento aqui, eu vou simplesmente copiar o mesmo prompt para que ele gere uma imagem para mim. Como vocês já sabem, se você mandar o mesmo prompt, não necessariamente ele vai criar a mesma imagem. Existem alguns elementos que você precisa trabalhar, como sameseed ou seed, que são comandos dentro dos comandos, ou recursos que você pode utilizar para isso. Então, fiquem sempre atentos a isso também, para que vocês possam criar a imagem da melhor forma. Veja aqui ao lado esquerdo que o Discord está me mostrando que a imagem original solicitada já foi criada, e usando apenas a palavra image, essa foi a resposta do Midjourney, foi assim que ele criou a imagem para a gente. E aqui especificamente no caso de um prompt mais complexo, que é exatamente a ilustração de um cavalo negro
com a cabeça feita de ossos e a cabeça queimando com fogo do inferno, no estilo de trade card game, cartoon, fantasy, detalhado, ornado e estrutura de vilão. Então veja que, utilizando esse prompt, está aqui a imagem, e um dos principais problemas que eu tenho é tentar remover a cabeça da mula sem cabeça, que é o mito brasileiro, e isso está sendo algo bem difícil, um desafio aí bem imponente, mas ele está gerando muitas imagens que eu poderia utilizar nesse caminho. Então, como vocês puderam perceber, a gente realmente pode utilizar o bot em vários aspectos. A gente pode utilizar em um servidor privado, a gente pode utilizar em mensagens diretas, ou no próprio servidor do Midjourney, através dos canais, prioritariamente os canais Newbies ou General, onde você pode criar aqui as suas imagens, tá bom? Continuando então, os comandos básicos do Midjourney. O primeiro comando, esse que vocês viram, que eu acabei de usar, e o mais utilizado, ele é exatamente o comando /imagine, onde nós podemos criar imagens com base num prompt, numa descrição específica, que a gente pode fornecer. Isso produz uma grade de 4 imagens, abre parênteses. Se você estiver utilizando a versão estável, hoje o Midjourney está na versão 3, mas se você estiver utilizando alguma versão beta, ele pode te fornecer uma quantidade diferente. Vamos ver isso na prática. Como vocês puderam ver aqui, eu vou utilizar aqui direto no bot para criar mensagens mais aleatórias. De fato, ele criou um grid com 4 imagens. Mas se, por exemplo, eu utilizar o próprio image como um prompt, vou botar aqui warrior e vou passar o -- teste. Ou seja, eu estou fazendo o teste em uma versão beta, e nesse caso aqui não necessariamente ele pode me apresentar uma quantidade de 4 imagens por aplicação de comando /image. Ele pode apresentar uma quantidade diferente, tá bom? Então, como vocês puderam ver aqui na tela, ele está me apresentando um grid com apenas 2 imagens. Depois a gente vai ver o que ele vai gerar aqui nesse teste. Continuando. Além desse grid com 4 imagens, pode demorar cerca de 50 segundos com as configurações padrões, e a gente vai perceber algo às vezes mais rápido, mas em média entre 30 e 60 segundos para criar as suas imagens iniciais. Como vocês puderam ver aqui, a gente pode usar outros comandos de outras variações ou de upscale, ou seja, de aumento de qualidade e tamanho, e isso pode acabar demorando um pouco mais. Assim como, e a gente vai ver isso nesses tutoriais, utilizando aqui, por exemplo, o Image Angel -Q de qualidade. E se eu aumentar a qualidade padrão de 1 para 2 ou para 5, ele realmente vai poder gerar algo diferente. Vou fazer aqui um teste e a gente vai vendo os resultados. Veja que o -- teste já gerou aqui 67% da nossa imagem, e ele tem realmente uma questão de coerência e criatividade um pouco maior. Por isso ele usa mais processamento e ele entrega menos imagens no teste inicial. Continuando então, entendemos de forma mínima o que esse primeiro comando básico do Midjourney faz, que é criar para você as imagens. Ele é a chave de tudo. E como vocês puderam ver, eu sempre estou usando o /image. Eu acabei usando a palavra image, vou botar aqui an angel from Brazil. Vou botar aqui um anjo do Brasil. E veja que ao utilizar o comando /image, o software vai me pedir o prompt necessário para que eu possa apresentar informação de descrição para a inteligência artificial criar a imagem. Então, vencido o nosso primeiro comando, o /image tem essa funcionalidade. O segundo comando é o /help. Ele exibe informações e dicas universalmente úteis sobre o bot Midjourney. Eu admito para vocês, eu nunca utilizei o /help. Vamos ver o que é que temos aqui no /help. Veja que o /help ele é um comando diferente do /image, que ele não tem um segundo parâmetro. Ele é único, basta que você use o comando digitando /help, e ao dar Enter, ele já vai executar o comando para você sem um parâmetro continuado ou posterior. Então vamos ver o que é que ele apresentou aqui para a gente. Como iniciar no Midjourney, o website, esses comandos básicos, alguns dos quais nós estamos falando, opções extras de parâmetro. Vamos dar uma olhada aqui quais são essas opções. Ótimo! Isso aqui, inclusive, apresenta uma estrutura mais bem detalhada sobre os parâmetros definidos no aspecto mais amplo. Como a gente vai chegar lá, dentro dessa leitura plena do menu à esquerda do Midjourney, por enquanto, eu vou me abster dessa informação. Veja que a gente pode mandar mensagens diretas para o usuário. O bot ele é um usuário do Discord, por isso ele vem com @. E aqui outras informações diversas. Então, é um comando útil que está sempre passando informações diretas
para você, incluindo essa informação de que você, ao criar uma nova conta, terá 25 imagens gratuitas. E aí eu queria fazer essa observação, 25 comandos / image. Como vocês puderam ver aqui, eu tenho sempre relatado isso. Eu usei o comando / image para usar o prompt um anjo do Brasil, e ele criou 4 imagens. Então, se a gente fizer uma correlação, eu não vou ter 25 imagens, eu vou ter 25 comandos. Porque, como vocês podem ver, caso eu reaja com o envelope, ele vai mandar essas 4 imagens para mim separadas. Logo, você pode ter sim 4 imagens que estarão numa resolução menor, mas se você multiplicar 25 por 4, você vai ter até 100 imagens. Eu já utilizei várias vezes aqui essas imagens para várias finalidades. Bem, o próximo comando na nossa lista aqui é o /info, que mostra informações sobre o nosso perfil, plano, uso e trabalho em execução no momento. Então vamos dar aqui a execução do /info e ver o que ele apresenta para a gente. Vamos lá. Então observem que eu tenho exatamente aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Consigo. Então observem que eu tenho aqui exatamente essas informações, que são: atualmente estou no plano Standard, ativo atualmente, e última renovação feita em agosto. Então aqui são as informações do meu plano. Eu tenho aqui a minha conta, a Centauri G, no plano Standard. A gente pode ver aqui todo esse plano Standard. A gente pode ver aqui exatamente a distinção entre o plano Standard e o Basic. O plano atual que eu tenho é um plano de $30 por mês, e a última renovação dele foi no dia 11 de agosto, ou seja, 11 agora de setembro, ele vai fazer a renovação. Eu atualmente estou no modo Fast, isso aqui é importante, ou seja, eu estou utilizando a capacidade máxima em velocidade da plataforma. Isso significa que as minhas imagens serão geradas na velocidade realmente maior que ele possui. Caso eu vença essa quantidade de horas aqui, que eu ainda tenho 3.45 horas de processamento, eu vou passar para o modo Relaxed. Ou seja, eu vou estar no modo relaxado, as imagens vão demorar um pouco mais para serem realizadas. Observe que eu já gerei nesse plano 1.170 imagens, consumindo 16 horas. E aqui está uma curiosidade: como eu consumi 16 horas se o meu plano é de 15 e eu ainda tenho 3? Eu acabei comprando o plano de $10 primeiro, então há um acúmulo aí, e eu também ganhei mais tempo de processamento respondendo as perguntas do próprio site do Midjourney, e aí eles me beneficiaram com isso. Então aí a gente tem as informações mais detalhadas. Eu não usei nenhuma imagem ainda no modo relaxado, e algo que é bem interessante, que é o uso medido, eu vou chamar dessa forma, que é: você pode não necessariamente contratar um novo plano, caso você queira, por exemplo, continuar no modo Fast quando acabar ali o seu tempo de processamento, ou caso você compre um plano de $10, você pode, em vez de fazer o upgrade para o de 30, você colocar só mais $10 para fazer mais imagens. Então você também pode fazer isso consumindo aí de forma sob demanda, tá bom? Eu não tenho nenhum job, nenhuma atividade em execução. Ele me mostrou aqui que eu tinha um job sendo realizado, que era o anjo na qualidade 5. E aqui temos o anjo na qualidade 5, algo muito, muito lindo. E caso vocês tenham percebido, que demorou muito mais do que os outros, exatamente pela demanda de processamento. Por curiosidade, eu vou reagir aqui com o envelope e vou dar uma olhada no tamanho das imagens que ele gera. O tamanho é o mesmo, mas o tempo de processamento e construção é maior, porque as imagens aparentemente apresentam maior detalhamento mesmo. Vou até fazer um upscale aqui da primeira e ver se a demora também é evidenciada. Continuando então, para que a gente passe e vença esse primeiro item do manual, que são os comandos básicos. Vocês já viram o que a gente tem no comando /info, e vamos aqui à opção Subscribe, onde é criado um link exclusivo para a página de assinatura da conta no Discord, sem precisar fazer o login no site. Vamos dar uma olhada então aqui no Subscribe. Vejam que eu dei Ctrl+C, Ctrl+V e não funcionou. Então eu preciso realmente fazer o acionamento da barra, e a barra me apresentará as possibilidades de comando. E aí, como vocês puderam ver aqui, eu tenho a opção Subscribe. Como vocês puderam ver, eu dei Ctrl+C, Ctrl+V e não funcionou. Eu tenho que acionar a barra e, a partir daí, sim, digitar o comando que eu quero usar, que é o comando Subscribe, e dar Enter para que ele execute esse comando. Como vocês puderam ver, ao executar o comando Subscribe, ele apresentou a mensagem de que eu posso abrir uma página, conforme abaixo, para fazer o ajustamento do meu plano ou da minha subscrição. Esse é o link pessoal. Beleza, eu não vou clicar necessariamente, porque, como ele orienta, é exatamente uma informação pessoal, mas essencialmente a gente vai ser redirecionado para essa mesma tela aqui,
podendo fazer uma ação de subscribe. Então é só para realmente facilitar o seu processo. Esses dois outros comandos eles são bem interessantes, que são o modo /fast e o modo /relax, onde ele alterna entre o modo rápido e o modo relaxado. No modo rápido, como eu expliquei para vocês, se você estiver trabalhando sem trabalho, seus trabalhos serão cobrados de forma incremental. No modo relax, seus trabalhos não custam, mas demoram mais tempo para ser gerado. E aí dá o pseudo ilimitado. É limitado no aspecto de rápido, para que ele processe isso de forma melhor, mas não necessariamente é limitado, porque você vai ter que fazer as imagens após terminar aquela quantidade de processamento em horas de processamento no modo relaxado. E aí ele demonstra que apenas os planos Standard, que é o de $30, e o Corporate, que é o de $600, ativos têm acesso ao modo Relax. Eu nunca utilizei o modo Relax, então vou fazer isso com vocês pela primeira vez. Eu vou colocar a primeira opção Fast para ver o resultado. Feito. Nota, e aí ele trouxe exatamente essa informação de que uma vez que a gente utiliza todas as nossas horas rápidas, a gente pode opcionar pelo pagamento incremental ou conservar as nossas horas usando o modo Relax, caso a gente queira fazer algumas coisas sem necessariamente a necessidade de utilizar muito tempo. Ou seja, a gente tendo disponibilidade maior de tempo, a gente pode fazer isso utilizando o modo Relax. Bem, nesse momento eu estou no modo Fast e eu vou criar uma nova imagem apenas para ver o desempenho. And Other Angel from Argentina. Tá? Eu quero agora que ele crie um anjo da Argentina e eu vou esperar que ele faça esse processamento. Eu estou no modo Fast, como vocês puderem identificar na tela. Nesse momento ele está no modo Fast. E eu vou fazer até uma coisa curiosa, que eu vou mudar para o modo Relax durante o processamento. Eu acredito que ele vai manter o processamento anterior no modo Fast e aparentemente está mantendo, tá? Mas aí eu posso voltar e a gente vai fazer agora a construção de um outro Angel from Portugal. Vamos ver aqui ele criando um anjo em Portugal. Veja que o Waiting to Start, ele aparentemente, ou seja, o espere para começar, aparentemente demorou um pouquinho mais, mas nem tanto, tá? Eu digo para vocês porque eu já esperei alguns tempos maiores, mas eu estou vendo que o incremento em porcentagem, ele está menor. Geralmente ele passa de quartos, 25, 50, 75 e 100. Aí aqui talvez ele faça uma quantidade maior de imagens. E tá aqui uma curiosidade. Caso você queira usar o comando menos video, o subcomando eu vou chamar assim, pode ser que no modo Relaxed seja melhor, porque teoricamente você vai ter mais imagens, mas isso é apenas uma hipótese e a gente testa depois, tá? Eu vou mudar aqui para o modo Fast e provavelmente eu vou querer utilizar essas horas de processamento toda entre hoje e o dia 11, que é o dia onde o meu plano renova. Beleza? Então, essencialmente, essas são as diferenças entre o modo Fast e Relaxed. E vamos ao próximo, que é o Show Job ID. Depois da gente recuperar o ID de um determinado trabalho na nossa galeria, a gente pode chamar esse trabalho novamente no chat. Isso aqui é muito importante, principalmente porque uma vez que você esteja aqui num tempo do seu histórico, vamos dar uma olhada aqui no arquivo. Uma vez que você tenha aqui uma imagem muito antiga, caso você queira encontrar essa imagem no próprio Discord, você vai ter que saber primeiro se você fez num canal privado, se você fez direto DM na mensagem direta do próprio bot. Isso pode ser impossível às vezes. Há possibilidade exatamente de copiar o Job ID, ou seja, eu clico aqui nos 3 pontinhos na opção Copy Job ID e ele vai exatamente fazer a cópia de um número aqui hexadecimal ou um número com letras e números. A partir desse número, eu posso utilizar o comando Show Job ID e o sistema vai trazer aquela imagem como se ela tivesse sido criada agora. E isso aqui é bem interessante, porque pode permitir que você execute aqui alguns comandos que você não tem executado. Curiosamente, ele não trouxe aqui os comandos de upscale e de variação. Talvez porque foi no modo beta e ele trouxe apenas a imagem. Eu vou gerar variações dessa imagem. Não posso. Deixa eu ver se eu posso fazer beta upscale. Ele não permitiu que eu utilizasse as variações porque há uma falha ali de código do próprio componente. Vou pegar aqui uma outra imagem para vocês verem isso funcionando ainda melhor na prática. Pronto, vou pegar aqui esse job, vou copiar o Job ID, vou utilizar o comando Show Job ID e ele vai mostrar muito provavelmente com as opções. Voilá, aqui estão as opções, porque aquela outra imagem havia sido criada no formato beta e isso provavelmente criou um problema para o próprio software. Eu vou ignorar essa mensagem. Eu usei muito o próprio Show Job ID no projeto
e a Bíblia, onde eu trouxe aqui para a construção das imagens, vou mostrar para vocês aqui. E nesse tópico que eu queria voltar às imagens que eu tinha criado direto com o bot, eu fui realmente umas 30 ou 40 vezes usando o comando show job ID direto da minha galeria, que está aqui, para um outro tópico de canal no Discord. Isso me ajudou muito. Fica essa dica para vocês, tá bom? Vamos dar uma lida aqui no que se descreve direto do manual. O que esse comando pode fazer, a gente já viu ele na prática, vamos ver ele na teoria. Depois de recuperar o ID desse trabalho na nossa galeria, a gente pode chamar esse trabalho novamente no chat, a gente fez isso. Produzindo a imagem resultante e os botões Upscale e Variation. Veja que ele não gerou o Upscale e Variation para o nosso Superhero criado com o teste P, que era exatamente a utilização de uma versão do aplicativo e da inteligência artificial no formato beta. Provavelmente por isso, ele não gerou aqui os botões de versões e upscale. Continuando, o comando show job ID permite que a gente essencialmente reviva qualquer trabalho que tenhamos gerado, trazendo-o para qualquer lugar de bot para gerar upscales e variações nesse local, mesmo que a gente tenha perdido acesso à imagem original. Ele falar perder o acesso é se, por exemplo, a gente tiver excluído a mensagem. Por exemplo, se eu pegar aqui essa mensagem e excluir ela, eu posso fazer isso aqui utilizando, por exemplo, a opção de reação com X, já que ele não tem aqui a opção de exclusão propriamente dessa imagem. Mas eu poderia interpretar que o perder seria realmente perder nas suas milhares de imagens criadas ou nas suas unidades de servidores criados também, tá bom? Então esse é o comando job ID e é isso que ele faz. Vamos então aos nossos dois últimos comandos, que é o private e public, que permite alterar o modo entre privado e público. E aqui está uma coisa muito, muito importante, que é o modo privado significa que as suas imagens elas não vão aparecer aqui, como está aparecendo as minhas, públicas e abertas para todo mundo. Não há nenhum problema, o direito autoral continua sendo meu. Abre parênteses para um outro vídeo para falar sobre direito autoral. Mas o segredo industrial, ou seja, estar criando algo novo, não necessariamente para ser patenteado, mas para gerar um produto comercialmente no futuro, você pode ter o desinteresse de apresentar isso para a comunidade ou deixar isso aberto para algumas pessoas. Por exemplo, claramente eu estou aqui nesse momento tentando criar uma nova carta do meu jogo de card game. Eu não quero que a comunidade veja isso antes dela estar finalizada. Então, para que eu pudesse ocultar a minha galeria, eu precisaria usar o comando private. Por default, todas as imagens são publics. O ponto em questão é o custo, que a gente vai ver aqui no final desse texto. O acesso ao modo privado custa $20 a mais por mês. Se a gente já não está conseguindo pagar $10 por mês para gerar a imagem, pagar $20 só para deixar privado é realmente para alguém que já está criando um projeto e que aquilo faz sentido. Fora disso, é o que a gente tem, porque isso aqui já seriam 2 meses de plano ou 2/3 de um plano ilimitado. Continuando aqui a leitura do texto, no modo privado, os nossos trabalhos são visíveis apenas para a gente. No modo público, os nossos trabalhos ficam visíveis para toda a galeria, mesmo se você estiver criando no servidor próprio numa conversa direta. Ou seja, mesmo que a gente tenha criado esses servidores fora da plataforma Midjourney, ou seja, fora do server Midjourney, ainda assim, essa imagem que foi criada aqui, ela foi para a galeria e ela está pública para todo mundo. E eu digo para vocês, são milhares de pessoas criando milhares de imagens. A probabilidade da sua imagem ser encontrada é pequena se ela for ruim, mas se ela for boa, ela vai ser encontrada no sentido de ela receber alguns likes, ela vai ganhando destaque. Então, em teoria, se você está fazendo um projeto e esse projeto tem essa sensibilidade, avalie a possibilidade de comprar com os $20, porque aí você vai ter a opção de usar de forma privada. Eu não consigo utilizar aqui o Private exatamente porque eu não estou pagando os $20 por mês, eu estou apenas no plano de $30 que não me dá, mesmo ele sendo o plano standard de não mais o Basic, não me dá essa opção de Private, ela realmente é uma opção adicional, infelizmente, tá bom? E aí a gente pode receber mais algumas informações na documentação para saber como usar todos esses comandos e a própria documentação nesse link de perguntas frequentes, tá bom? Esse vídeo foi bem rápido no sentido de passar muita informação para vocês e, mais uma vez, muito obrigado. Provavelmente já vou gravar os próximos vídeos logo que imediatamente após esse e vou lançando para vocês assim que possível, tá bom? Valeu!
Curta o Midjourney, você pode fazer coisas sensacionais aqui e a gente se vê tanto nessa como em diversas outras plataformas de inteligência artificial. Valeu, gente, e até mais. Tchauzinho.